da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti, quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Senhor Deus, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Satanás, ele não consegue fazer o inferno atraente. Porém, entretanto, ele fará com que o caminho que te leve ao inferno seja. Quando Nabucodonosor, ele edifica uma imagem, uma estátua pagã, e pede para todos se ajoelharem ao toque de uma trombeta. A trombeta soou, todos se ajoelharam, exceto Ananias, Azarias e Misael, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, o que causou uma fúria enorme no rei a tal ponto de colocar os três dentro da fornalha, o que, milagrosamente, eles saíram ilesos. Mas o que isto significa? Significa que nós nos prostramos diante dos nossos egos, das nossas vaidades, dos nossos pecados, aquele pecado de estimação. Nos curvamos diante da preguiça, do desânimo espiritual. Nós nos curvamos diante de Satanás na nossa vida. É como Satanás está no deserto, junto conosco, e dizer: se prostre, que eu te darei todos os reinos do mundo. E nós simplesmente nos prostramos. Porque seguir a Satanás é muito mais fácil. É só sermos quem nós realmente somos. Porque quando nós seguimos os passos de Jesus e decidimos amá-lo, nós mudamos completamente. O velho Talmidim fica no passado, as coisas velhas se passaram e eis que se fez tudo novo. Nova criatura nós nos tornamos. Nós nascemos do Espírito. Nós decidimos estar crucificado com Cristo para que Cristo viva em nós e não mais nós mesmos. Ou seja, nós decidimos passar pela porta estreita, que é dificultoso. A porta ela não passa por reformas, ela continua estreita. Agora, seguir a Satanás é simplesmente sermos quem nós somos. É deixarmos de fato a velha criatura tomar o controle das coisas. Aquele que peca e permanece no pecado é escravo do pecado. É servo do pecado. A permanência minha e sua no pecado determina de fato se nós amamos a Deus ou se simplesmente nós o amamos apenas de palavras e não de atitudes. Quando nós nos curvamos aos nossos pecados e aceitamos ele na nossa vida, como diz em Gênesis, o pecado está à porta, nós simplesmente beijamos o rosto de Jesus e nós auto-evidenciamos como traidor. Nós simplesmente anulamos na nossa própria vida aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Nós anulamos na nossa própria vida quem é Jesus. São João Batista dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seguir a Cristo não é um mar de rosas.
é necessário morrer. É necessário aniquilar a nós mesmos todos os dias. Por isso, no programa de hoje, no programa Talmud de hoje, você precisa tomar uma decisão. Porque você acredita que amar a Deus é criar um sentimento. Não, é uma decisão. Você precisa decidir amar a Deus e, consequentemente, quando nós amamos alguém, nós arrancamos tudo aquilo cujo qual possa entristecer o nosso amado. É como dizem Cantares, eu sou do meu amado e meu amado é meu. Quando nós aceitamos, abrimos a porta para o pecado, abrimos a porta para Satanás na nossa vida, nós estamos nos curvando diante de um novo rei que vai reinar em nosso coração. O rei falso. O verdadeiro rei é Jesus Cristo. E o local de que lhe é devido é no nosso coração. Mas para que ele venha reinar na nossa vida, nós precisamos arrancar este muro que por muitas vezes nós mesmos levantamos. Nós ouvimos a voz dele nos chamando. Ele nos fita com seus olhos, nos chama pelo nome, nos ordena abandonar o nosso barco, mas nós continuamos levantando muros entre nós e ele. Nós insistimos em tirar ele do nosso coração. Como está descrito, estou à porta e bate. Aquele que permita que eu entre, eu cearei com ele e ele comigo. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, por intercessão da nossa Mãe, a Santíssima Virgem, por intercessão de São Bento e São Miguel Arcanjo, por intercessão de todos os santos, nós rezamos agora por essa pessoa que necessita de força. Força para abandonar, para quebrar este muro cujo qual esta pessoa levantou. Senhor, como está descrito que o pai esperava de braços abertos o retorno do filho pródigo, nós sabemos, Senhor, que o Senhor está exatamente no lugar onde essas pessoas deixaram. E o Senhor está à espera. Que essas pessoas, a mesma coragem que tiveram de desejar a sua morte, pedindo a herança, que elas tenham a coragem de olhar para o céu e dizer: eu pequei contra o céu e contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas levantar-me-ei e hei de falar com meu Pai. A mesma coragem que elas tiveram de abandonar o caminho, que elas tenham a mesma coragem de retornar a este caminho. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti, quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida.